Como que vocês estão aí? Estão tranquilos? Estão calminhos? Prontos para dar continuidade na aula de hoje? Estou testando aqui o áudio. Tá tudo certinho o áudio. Espero que vocês estejam gostando da aula. E agora o vídeo que tá certinho. Então vamos começar a aula. Beleza, pessoal? Bora lá para a aula. Ontem eu esqueci de ligar o microfone, né? Então não saiu o áudio no comecinho do vídeo, não saiu o áudio, né? Mas acontece nas melhores famílias esse tipo de erro, né? Eu ainda tô aprendendo a mexer com OBS, né? Então aos pouquinhos eu vou pegando o jeitinho certinho dele aqui. Vou diminuir a minha tela aqui, só para não atrapalhar vocês. Às vezes eu não vejo os comentários, tá? Mas não é por maldade, é porque fica uma tela aqui do lado e às vezes eu não vejo, porque eu tô concentrado nessa daqui, tá? Ontem a gente fez o rodapé, né? Esse rodapé aqui, e a gente fez a parte de cima, aqui no Elementor, né? Essa parte de cima aqui. Então eu vou dar uma ajeitadinha nessa busca aqui. Aqui a gente está usando essas redes sociais, a gente pode trocar também, mas eu não quero ficar perdendo muito tempo com detalhezinhos assim, porque isso não vai mudar em nada com relação ao seu conhecimento, né? Isso não vai fazer diferença no seu conhecimento. O importante aqui é a teoria, né? A teoria de como que funciona o processo. Deixa eu só atualizar aqui as páginas. Já está tudo conectado. Opa! Vamos voltar aqui. Aqui a gente está com a página da busca, né? A gente quer, o nosso objetivo é chegar nesse item aqui, né? Nesse detalhe. Então aqui a gente pode puxar ela mais para trás, né? Eu posso diminuir aqui, por exemplo, e deixar assim. E aqui acrescentar mais uma coluna. É possível fazer isso. Fazer assim, ó. Para não perder tanto tempo, assim, sabe? Com relação à estruturação. Porque assim, você tem que ver também quanto tempo que você tem para fazer o site. Às vezes, se você perde muito tempo num processo, isso pode atrapalhar e você pode ganhar menos dinheiro com relação a isso, tá? Porque assim, o que você ganha dinheiro? Você ganha dinheiro fazendo o site. Só que se você faz muito lento, né? Se você é muito devagar para fazer, você vai trabalhar menos. Você vai ter menos projetos. Vai trabalhar menos não, digo assim, você vai pegar menos projetos para fazer. Então, o ideal é que você consiga fazer isso entre qualidade e tempo. Então, você tem que manter uma qualidade e também tem que ser rápido, né? Para fazer esse processo. Deixa eu ver aqui, ali ele ficou com uma cor de fundo, deixa eu ver se eu tiro essa cor de fundo ali, aqui nessa borda. Eu estou usando aqui alguns plugins novos, tá? Que ontem eu não cheguei a mostrar para vocês. Eu adicionei hoje, no caso, né? Por isso que não estava lá ontem. Aqui em plugins aqui, eu estou usando aqui, ó, coisas novas, né? Eu estou usando esse aqui, ó, Jet Search, que é novo. É basicamente isso. Esse login aqui, Form Widget Elementor, não vou usar, então dá para tirar ele daqui. É basicamente esse Jet 7 aqui. Eu gosto muito da Crocoblog, que é a que fabrica o Jet Elements aqui, que tem muita coisa boa, sabe? Muita coisa boa mesmo. Então, eu recomendo, se você puder comprar ela, puder adquirir de alguma forma, os plugins da Jet Elements aqui, da Crocoblog, é bem ruim de falar. Eu recomendo, porque é muito boa mesmo a suíte. Ela funciona certinho com o elemento. Então, a gente pode fazer desse jeito que eu fiz aqui. A gente pode fazer de outras maneiras, tá? Essa busca aqui, a gente pode fazer assim também, ó. Pegar aqui, busca. Opa. Eita. Deixa eu pegar aqui. Tá em inglês. Eu nunca sei quando vai estar em inglês e quando vai estar em português aqui. A gente pode tirar esse busca daqui, deixar o mínimo. Aqui daí o ícone a gente pode deixar ele assim ou assim. Eu vou tirar aquele fundo dali. Quando você clica aqui, ele aparece aqui, acho que não vai funcionar, né? Mas eu vou tirar aquele fundo dali para ficar mais adequado. Fundo aqui eu vou colocar branco. Tirar esse fundo todo ali. Ele tá pegando o fundo aqui. Ele não tava pegando aqui a... Às vezes acontece, você clica aqui, ó, por exemplo, e na verdade você quer clicar aqui no lápis. Então tomar cuidado com isso, tá? Para não cometer esse erro que eu cometi agora aqui. Vamos ver aqui
A cor do texto, tanto faz. A cor do... Na verdade, aqui ele é o cinzinho aqui é do ícone, né? Deixa eu ver se é do ícone. Então, ele tá bem gordinho esse ícone, não tá bonito, né? Mas é o que tem aqui pra hoje. Deixa eu ver se dá pra afinar mais ele. Não dá pra afinar. Não dá pra fazer nada com relação à espessura dele. Vamos ver se a gente consegue trocar o fundo aqui, tá? O background aqui eu vou deixar transparente. Ah, isso mesmo. Bordas, vamos ver se dá pra gente tirar essa borda também. Deixa eu ver se dá pra deixar sem nada. Ficou sem nada ali. Agora deixa eu ver aqui o alinhamento. A gente pode deixar o tamanho que tá aqui, dessa altura aqui, né? Pra ele dar um alinhamento. E aqui a gente pode vir na coluna aqui, ó. Coluna. E alinhar a coluna pra direita. Às vezes não funciona, tá? Só pra avisar vocês. Não funcionou. Então, às vezes tem que dar um jeitinho mesmo brasileiro, não tem o que fazer. Só para não perder muito tempo, né? Se você ficar perdendo tempo ali, cada detalhezinho assim, não sei o que, não sei o que. Tem que ser uma coisa bem objetiva. Ficou legal? Beleza, parte para a próxima. Deixa eu ver aqui como é que tá. Ver se já ficou mais próximo do que a gente queria. Ele não ficou do jeito que eu queria, não. Não ficou nada do jeito que eu queria. Deixa eu ver aqui, por que ele ficou daquele jeito ali, medonho. Qual busca que a gente tem aqui? Deixa eu ver, esse daqui se é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo, só que o ícone está de busca. Botão search, tira isso aqui, coloca mínimo. A gente vê se ele vai dar o erro ali que deu no outro. Às vezes a gente tem que fazer isso, pegar e meter. Olha, ele tá dando esse erro aqui. É um erro que tá dando aqui no meu elemento, mas eu já fiz assim várias vezes e funcionou, tá? Então eu vou usar um outro item de busca aqui. Vamos colocar esse item de busca aqui. Tirar esse pesquisa. Vamos ver aqui o que mais que dá para tirar. Ver se ele vai funcionar aqui do jeito que eu quero. Ver se ele vai fazer o que eu preciso que ele faça. Deixa eu ver aqui. Aqui você está obrigado a usar esse placeholder aqui, mas eu não quero usar esse placeholder. Até mesmo naquele mínimo, quando você coloca o mínimo, ele aparece uma faixa aqui embaixo, tá? Então eu vou deixar isso aqui para a próxima aula. E eu já vou vir com um plugin melhor. Eu sei que eu tenho um plugin melhor, só que agora não lembrei assim de cabeça qual que era o plugin que eu estava usando antes. Não é nenhum desses aqui. Então eu vou deixar aqui por enquanto a busca. Vou deixar aqui ela aberta. E depois a gente vem aqui, eu venho e corrijo esse detalhe, tá? Só pra gente não perder muito tempo aqui, pra não ficar uma hora e só no mesmo item. Aqui as redes sociais estão ok, eu não vou mudar elas, tá? Vou deixar aqueles ícones ali mesmo. Aqui tá pra gente ver, aqui ó, embaixo não tem um risco. Mas por quê? Porque tem imagem também, então nem vai aparecer. Mas eu vou tirar o risco de baixo, tá? Deixa eu só voltar ali pra home. Eu vou tirar esse risco de baixo aqui, lá nas bordas. Cadê a borda? Eu vou tirar ele aqui. Só para ficar mais parecido possível com relação aqui, tá? A gente tem que evitar deixar ele diferente. As fontes são diferentes, tá? Dá pra ver que a fonte é diferente aqui. A fonte não é aquela lá que eu tô usando. Deixa eu ver qual que é a fonte que tá aqui. Às vezes pode ser que eu não tenha essa fonte aqui instalada no computador. Monsterrar. Deixa eu ver se eu tenho... no computador não, no WordPress aqui. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Se eu tiver, a gente vai usar, beleza. Se não, vai ser aquela lá mesmo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se a gente tem essa fonte ali. A gente tem. Perfeito. Qual que é aqui? Vamos deixar aqui 300. E ela é preta, né? Por que não pegou? Isso é uma coisa muito irritante quando não pega as cores que a gente quer. O vermelho pegou, por que o preto não pegou? Deixa eu deixar um pouquinho mais grosso. Aqui, ó. Um pouquinho mais largo. Aqui eu vou fazer uma coisa bem interessante. Que eu vou vir aqui nesse itemzinho aqui, botãozinho aqui. E vou vir aqui em construtor de tema. Desculpa, não é ali. Desculpa, não é ali não. É no de cima. Aqui, ó. Configurações do site.
aqui, fontes globais, e vou colocar aqui a nossa fonte. Vou deixar ela com 14, com 400 aqui, que é o peso dela. Então ele vai pegar para o site inteiro agora. Não preciso me preocupar mais com essa fonte. Isso é uma coisa muito legal do WordPress, do Elementor 3.0, tá? Então agora ele vai ficar sempre com essa fonte aqui. Já ficou bem mais parecido com o que estava lá. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Já ficou bem mais parecido. Agora a gente vai colocar aquele slider aqui. Agora a gente vai começar a produzir a parte de dentro, tá? Que é essa parte desse slider e as partes dos posts, tá? Espero que fique bem tranquilo, assim. Eu acho que hoje vai ser uma aula bem mais rápida do que a de ontem, bem mais fluida, tá? Eu vou fechar aqui a parte do header para a gente poder continuar a parte de dentro, tá? Quando você vem aqui no Elementor, aqui nessa barra do Elementor, tem header, footer, que são elementos globais, tá? Eles pegam para todo o site. Agora a gente vai vir aqui em editar normal, tá? Só clica aqui em editar. Aqui embaixo. Essa atualização do Elementor, ele tirou aquela parte aqui de editar, ó. Antigamente tinha essa parte aqui, ó. Então era só vir aqui ou abrir com o construtor de tema. Deixa eu ver se ele vai abrir a página que eu quero. Não abriu nada do que eu queria. Mas é porque ele mudou essa versão nova do Elementor. Tá vendo que aquela que tá diferente? Então eu vou ter que vir aqui editar a página. E daí editar ali. Nossa. Era tão bom quando tinha o íconezinho ali. Mas enfim. Coisas da vida, né? Acontece. Agora aqui a gente tá com a nossa página. Tá vendo que aqui fica amarelo? Que esse aqui é o footer e esse aqui é o topo, tá? Então quando eu editar ele, vai editar pro site inteiro. Essa parte aqui de baixo, aqui é a parte do miolo do site. Essa parte aqui. Então a gente vai colocar um slider aqui. Eu tô com duas páginas iguais. Então a gente vai colocar um slider aqui para ficar desse jeito. Tá vendo que aqui, ó, quando eu estou usando o tema escuro, ele fica escurinho aqui, essa parte fica bem apagada. Tá vendo? Não fica legal. Por isso que eu gosto de usar assim, ó, desse jeito. Tá vendo que essa aqui aparece bem tranquila. Se você estiver usando um tema que não seja o tema escuro, vai ficar também perfeito. Então é bem legal usar a imagem do favicon com um fundo, tá? Sempre com um fundinho. Deixa eu pegar aqui o slider. Eu nunca lembro qual dos 3 sliders que eu coloco aqui, tá? Porque realmente você não precisa decorar as coisas. Aqui tá legal. Deixa eu tirar essa daqui. Que o slider tá bem legal, tá pegando de ponta a ponta. Eu vou vir aqui, ó, em espaçamento, vou tirar o espaçamento. E agora ele vai ficar sem espaçamento, vai ficar direto. E vamos colocar nossas imagens. Deixa eu pegar aqui a imagem que tá aqui. Essa aqui da bonitona, essa imagem, né? Cadê ela aqui? Deixa eu ver se é essa. Não é esta. Mas eu tenho as imagens aqui, deixa eu pegar. Deixa eu ver aqui. As imagens do meu layout. Parece que quando a gente quer as coisas, tá com pressa, sempre some as coisas, né? Sempre assim. Não está aqui a minha imagem que eu tinha deixado preparada. Ah, tá aqui, achei. Cadê ela? Aqui, ó. Bem bonitona a imagem. Eu vou colocar todas já de uma vez, pra gente não perder tempo. Ele vai rápido porque está localmente, tá? Tá na minha máquina aqui, então ele vai bem rapidinho. Mas quando se você tiver na tua internet aí, dependendo do upload que você tiver, ele vai demorar um pouquinho para fazer o upload, tá? Você viu que eu subi todas as imagens, né? Mas se você não precisa fazer a importação delas ali para o site. Eu só vou usar aquela imagem que eu queria, né? Aquela que eu marquei ali. As outras eu posso ignorar e usar depois, tá? Então você pode fazer esse tipo de coisa. Fica bem tranquilo. Deixa eu pegar aqui, só fechar aqui e vou de novo ali. Agora vamos pegar aquela imagem específica que eu queria. Cadê ela? Essa daqui. Ela tem 1920 por 600 pixels de altura. Então é 1620 de largura por 600 de altura. Aqui a gente vai setar a tela inteira. Eu também poderia colocar o nome dela, o tamanho dela aqui certinho. Por 600. Mas eu vou deixar personalizado, tá? Não vou, personalizado não, eu vou deixar a tela cheia. Não vou mexer naquela opção ali, tá? Não precisa se preocupar com isso. Fica relaxado, fica tranquilo. Não precisa ficar afobado com relação a essas coisas. Tá vendo que aqui ele só muda o texto aqui. Ele não muda a imagem. Então é a mesma imagem e o texto é diferente aqui no caso. A gente pode usar esse slide aqui, só que esse slide seria legal se ele tivesse várias imagens diferentes. Eu não tenho, então eu vou usar um outro slide que seja com texto. Deixa eu ver um que tenha conteúdo aqui. Esse aqui. Esse aqui tem conteúdo. Então eu vou tirar esse aqui de baixo.
e vou usar esse slide aqui. Vou pegar aqui e vamos colocar a imagem nele. A mesma imagem, né? Aquela imagem bonita que a gente estava aquela hora. Deixa eu ver se tem alguma outra grande. Não tenho. Só tem essa daqui mesmo, que é desse tamanho. A gente pode pegar o texto que está aqui mesmo. Advanced aqui. Ou deixar esse texto Lore Ellipson aqui também está na mesma. Ó, a gente vai excluir aqui. E para duplicar, a gente vai aqui, ó. Clica nesse item aqui e duplica. Então é bem fácil. Aqui tem um detalhe que é bem legal. Você pode vir aqui no slide e você pode colocar aqui o conteúdo nele aqui embaixo. As tags, aqui você pode colocar o título, por exemplo, destaque da semana. Você pode pegar isso aqui dinâmico também, tá? Você pode fazer aqui, pegar via post, pegar dinamicamente esse detalhe aqui. Que é bem legal se você tiver fazer a configuração, né? Aqui também você pode colocar o link para onde você quer, o link do botão. Ou também você pode fazer ele abrir numa nova janela, tá? E é legal também esse aqui, nofollow, que é uma tag que ele diz para o navegador, para o Google não rastrear essa página, então ele não vai indexar. Às vezes você quer que não anexe, né? Tem algum item que você não quer que apareça no Google. É bem interessante. Aqui tem aqui o botão secundário e tal. É bem legal esse slide aqui. Aqui eu tenho a parte de conteúdo, eu posso usar um template também para fazer o conteúdo, tá? Eu posso pegar e ir lá no ACF, lá no meu loop, e criar um template para essa página aqui. Tem alguns vídeos no canal que falam sobre ACF e também falam sobre Elementor Custom. Você pode dar uma olhadinha aqui na playlist do canal. Aqui na parte de settings a gente pode mexer em algumas coisas aqui. Por exemplo, o tamanho da imagem. Eu posso deixar a tela cheia para ela ficar maior. Eu posso fazer isso aqui para tirar essas navegação. Posso deixar a navegação, autoplay. Essa parte de baixo aqui posso tirar. Então é bem legal para tirar algumas coisas aqui. Tá vendo que sumiu a navegação? Então essa aqui, ó, esses display aqui embaixo. Posso tirar ela aqui e deixar só a navegação. Deixa eu marcar isso aqui também. Ó, então eu posso tirar com vários itens aqui de acordo com o meu gosto, né? Com a minha necessidade. Deixa eu ver aqui se ele tem algum outros indicadores aqui. Autoplay tem que deixar. Esses itens aqui. Esse aqui é para você virar aqui e tal. Deixa eu ver aqui mais. O que mais que eu preciso aqui? Olha só, é basicamente isso mesmo. Deixar ele aqui com o botão, né? Eu posso trocar a cor do botão se eu quiser. Eu posso vir aqui em estilo. Trocar as cores aqui, por exemplo, do botão. Deixar o botão preto ali, né? O botão. Para que ele fique mais escuro, né? Ó, esse aqui é bem legal. Esse aqui também, ó. Para deixar full. Mas quem que vai fazer isso? Não sei, né? Se alguém vai ter essa utilidade de deixar full ali. Então, tem que ver a necessidade, né? O botão a gente pode trocar aqui o botão, deixar ele preto. Cadê o botão aqui? Deixa eu achar ele aqui. Action Button. Vou deixar ele aqui preto para ficar combinando com o site. Deixa eu ver aqui no conteúdo aqui esse aqui tá usando o template, por isso que não tá aparecendo lá o conteúdo, tá? Mas agora vai aparecer. Aqui as setinhas também eu vou deixar elas pretas, tá? Para combinar com o nosso layout. Aqui em navegação. Cadê aqui o color aqui, o backup, background aqui, vou deixar ela preta. Tá vendo que fica preto aqui e tal. E over a gente pode deixar um cinza. Só para dar um efeito aqui, ó. Só para dar um efeitinho. E aqui embaixo a gente pode fazer com a mesma cor, tá? Quando você estiver fazendo um site profissional, estiver fazendo o teu site mesmo, você cria uma tabelinha de cores. Aqui você pode usar o bloco de notas, por exemplo. E você cria aqui, por exemplo, a cor do topo. Por exemplo, aqui, ó. Cor do slide. Ou dos botões do slide. Daí você tem essa tabelinha para você seguir, tá? Porque aqui eu tô fazendo, mas não tô levando assim a ferro e fogo aqui com relação às cores, mas você tem que fazer isso, tá? Você não vai fazer um site com cor de um jeito, em outro lugar com outra cor, tá? Use um padrão para que sempre fique igual. Porque senão, tipo, alguém vai olhar o teu trabalho e vai pensar, putz, o cliente mesmo vai perceber a qualidade do teu trabalho, tá? Os detalhes, você tem que focar nos detalhes. Quanto mais detalhista você for, melhor o trabalho, tá? Então aqui eu olhei aqui, pensei que tinha desligado o microfone, mas tá ligado.
Aqui a gente tá com esse slide. A gente tem outros slides aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver se tem outros slides aqui, ó. Deixa eu pegar esse aqui de baixo que eu não tinha mostrado pra vocês ainda. Esse aqui também é bem legal, tá? Esse aqui é até mais legal do que esse de baixo aqui. Deixa eu tirar esse de baixo aqui, só pra mostrar pra vocês. Esse aqui tem umas coisas bem interessantes aqui. Deixa eu tirar essa cor aqui, né? Que a gente não precisa dessa cor. Vamos colocar a imagem aqui. Deixa eu pegar aquela imagem. Pegar a imagem lá. Aqui, ó, eu posso fazer isso. Posso deixar alto, que daí ele vai ficar automático. Posso deixar cover também. É bem interessante, né? Uma outra coisa que é legal, eu posso pôr também um background overlay, que é o que tem aqui, tá? Para dar mais, como eu posso dizer assim, mais destaque ao texto. Outra coisa que é mais interessante nesse aqui do que o outro, que é com relação aqui ao botão, tá? O botão, a gente pode deixar o botão, ele pegando o botão no slide inteiro. No outro, a gente só poderia deixar o slide, aqui, né, o nosso link no botão. Aqui eu posso deixar no slide inteiro. Então eu venho aqui, ó. Posso deixar aqui no botão, só no botão, né? Aqui o nosso clique. Ou eu posso deixar no slide inteiro. Eu prefiro deixar no slide inteiro, tá? Porque deixando no slide inteiro, onde a pessoa clicar vai pegar. Aqui a gente vai atualizar. E eu vou duplicar esse slide aqui, tá? Eu vou deixar ele aqui duplicado. Ó, a gente vem aqui nesse íconezinho. Toda vez que você vê esse ícone, ele é de duplicação. Para duplicar, tá? Isso vale para o WordPress inteiro. Poderia pegar uma imagem que fosse legal, mas essas imagens que eu tenho são pequenas. Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa com essa daqui. Deixa eu ver se essa aqui. Ó, essa aqui até que ficou, ó, não ficou tão estourado, ó. Não ficou tão estourado, não. Então eu vou colocar o nome aqui, slide 2. Só pra gente ter aqui. E também o clique aqui, ó. Aqui. Cadê o outro content aqui? Aqui, clica aqui. E tem o style também que eu posso fazer algumas coisas, tá? Com relação ao style. Eu posso deixar custom aqui e fazer o style para esse slide aqui, ou eu posso fazer um estilo para todos, tá? Eu prefiro mexer o slide para todos, mas em alguns casos você precisa ter um slide diferenciado. Aqui tem que ser de um jeito, o próximo slide tem que ser diferente, então vai de acordo com a necessidade do projeto, tá? Mas é legal você saber que tem essa possibilidade. Vou pegar uma outra imagem aqui, essa daqui, por exemplo, da moça. Vai ficar bem legal também. Aqui a gente coloca 3. O clique aqui já tá ali, porque eu dupliquei, né? Aqui ele tá pegando em todos. Tá vendo que eu posso aumentar o tamanho aqui, ó, a altura? Ó. Posso aumentar a altura do slide. Aquele primeiro ele tem 600, então eu posso deixar 600 aqui também. Para ficar bem legal. Bem legal mesmo. Vou atualizar aqui. Vamos ver como é que ele se porta aqui. Olha só como ficou bonito. Ficou bem legal, né? Já deu outra cara pro site. Tá vendo que o risquinho não precisou do risquinho aqui embaixo? Porque já tem esse slide aqui. Isso que eu nem editei, eu nem fui aqui no estilo, nem mexi na questão do estilo, nem precisou, né? Aqui no botão, por exemplo, eu posso pôr uma cor aqui dele se quiser. Posso aumentar o tamanho dele. Aqui no over, por exemplo, eu posso trocar a cor. Ó, tá branco, eu posso deixar um cinza aqui na borda. Posso deixar um cinzinho aqui na borda. Só para ele dar um efeito, tá vendo? Ó? E o background aqui eu poderia deixar branco, por exemplo. Não sei se vai ficar bom. E o texto preto. Deixa eu ver. Como que ficaria? Eu achei que não ficou legal. Não gostei desse efeito. Então, a gente pode vir aqui e limpar. Opa! Aqui, limpar. Eles mudaram os lugares, os botões do lugar, a gente já se perde. Só uma mudadinha de local. Mas olha como ficou bonito. Agora o próximo passo é a gente fazer essa parte aqui de blog. Então vamos lá. Vou pegar aqui. Vocês viram que é fácil, né, com relação ao slide, porque você só pega ali o slide, o conteúdo do slide e arrasta. Você não precisa fazer toda aquela complicação que é com Visual Composer e outras coisas. Visual Composer eu só aconselho você a usar se realmente for necessário, tá? Se você realmente precisar daqueles aqueles itens que tem lá. Se não, usa aqui do elemento que vai ser bem legal. Aqui para fazer os posts eu vou usar esse campo aqui, o posts, tá? Então eu vou criar aqui uma coluna, uma linha, né?
Vou deixar ela aqui desse jeito mesmo, Boxer. Ela tá vendo que essa aqui ela não pega todo o site. E vou adicionar aqui os posts. Ela tem um espaço aqui, tá vendo? Tem um espaço aqui. Eu não sei de quantos pixels que é esse espaço aqui. Deixa eu dar uma olhada. Só pra gente ter uma noção aqui de 80. Esse aqui não fez diferença. 80 pixels. Mais ou menos 80. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é 80 mesmo. Não é bem 80. É 80 mesmo. Exatamente 80. Beleza. Dá para você usar alguns widgets aqui no Chrome, né, para você ter a régua, né, mas você pode fazer desse jeito aqui com F12, ele aparece essa coluna aqui, e essas opções, e você pode verificar aqui a altura. Vocês viram que eu vim aqui tem esse item aqui, ó, e aqui já aparece o page content, que é o conteúdo, né, o conteúdo da página, ele tem 80 de altura, que é o padding top. Então, vou fechar aqui, eu já sei que tem 80 de altura. Então, aqui ele ficou colado. Eu vou colocar aqui. Uma outra coisa interessante que aqui, esse item aqui, ó, que é o conteúdo total, eu vou deixar sem espaço. Sem espaçamento. Tá vendo que ficou colado agora? Agora eu vou vir aqui e vou colocar 80 de padding. Que ele vai empurrar para baixo. Agora sim. Eu não sei ainda quanto que tem de aqui com relação ao espaço daqui de cima para baixo, tá? Mas como ele tem 80 de cima, eu vou deixar 80 embaixo também. Só para ficar padronizado. Ali a gente está com os posts desalinhados aqui, né? Então eu vou fazer o mesmo efeito aqui. Vou pegar aqui, vamos ver se ele tem essa questão de essa separaçãozinha. Se não tiver, eu vou pegar um outro widget que tenha, tá? Então ele tem 3 colunas. Essa teste aqui eu vou deletar. Deixa eu vir aqui em todos os posts e vou deixar esse teste aqui em rascunho, para não me atrapalhar aqui na nossa visualização. Deixa eu só ver aqui. Vou tomar uma aguinha aqui, rapidinho, só para a gente dar continuidade. Ter bigode aqui pega toda a água na barba aqui, né? Tá bem grande minha barba. Mas enfim, ao vivo tem essas, né? A gente tem que parar um pouquinho para tomar uma água, né? Fazer um intervalinho. Agora já sumiu aquela parte de lá, aquele teste, né? Tá? Aquele item. Quantos que tem aqui, ó? Tem 1, 2, 3, 6, 9, 12 mais ou menos, né? 12 tá bom. Eu tenho 12 posts? Deixa eu ver se eu tenho 12 posts. Eu tenho 11 posts. Então eu vou ter que colocar mais posts aqui para ficar com 12. Deixa eu ir lá no nosso plugin de posts. E vamos colocar mais um ali para ficar com 12. Vou colocar mais alguns ali, não vou só pôr só. Mas a gente sabe que tem que ser com 12, tá? Deixa eu pegar ele aqui e vamos colocar aqui alguns posts. Deixa eu ver aqui. Posts, não, comentário. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Categorias, tags não. As categorias que a gente tem. De post, isso mesmo. Taxonomia categorias aqui. Deixa eu ver as categorias que a gente tem. Então, vamos escolher. Na aula passada eu já mostro para vocês com mais detalhes esse item aqui, tá? Então, caso você não tenha visto, peço que você volte na aula passada ali que você já vai pegar mais detalhes. Aqui ele vai cadastrar vários posts de exemplo, tá? Ele demora um pouquinho, que ele puxa daqueles sites de vários sites da internet. Aqui as imagens, por exemplo, ele puxa daqui, ó, desses sites aqui. E os textos vêm do Lore Y, então ele demora um pouquinho, mas nada absurdo também. Ó, pegou aqui, vou gerar mais alguns, só pra gente pegar bem aqui. Deixa eu ver aqui mais alguns. Pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais uma vez já dá, vai ficar bom já. Aqui ele pegou 6, aqui pegou 4, aqui pegou 6 de novo. Tá ótimo. Então a gente já tem vários posts ali. Aqui vamos colocar aqui com 12. Viu que eu cliquei aqui no lápis, né? Vou pôr 12 aqui.
Então ele vai aparecer 12. Esse item que eu tenho aqui, ele não tem aquela opção de embaralhar aqui. Eu esqueci o nome daquela opção ali, mas ele não tem aqui. Então, eu vou ter que procurar. Aqui, ó, Mansori aqui. Bem essa opção que eu queria. Essa daqui. Ah, que show de bola. Ele não tem aqui em cima, mas aqui embaixo tem. Eu nunca uso essa opção para nada. Nunca uso mesmo. Muito raro algum cliente que queira usar isso. Então, por isso que eu não sabia decorar que tinha ali. Mas enfim. Agora a gente achou. Eu vou editar esse primeiro post para ter imagem, né? Que acho que é o primeiro que não tem imagem. Esse aqui também não tem. Então eu vou editar esse daqui, vou colocar uma imagem destacada. Só para a gente ter as imagens destacadas de todos os posts. Porque se não tiver, ele não vai ficar aquele efeito aqui, igual esse aqui, tá? Tem que ter as imagens destacadas. Vou pegar aqui. Uma outra imagem. Por que ele tá aparecendo assim meu post? Porque eu tava mexendo já hoje no SF, né? E não arrumei aqui. Deixa eu deletar, deixa eu tirar esse SF daqui. Deixa eu deixar aqui como modelo. E vamos aqui. Deixa eu deixar aqui como rascunho. Vou atualizar. Pronto, agora já não vai mais incomodar com relação a isso. Deixa eu ver se todos aqui estão com imagem, né? Pra gente. Aqui esse também não tá com imagem, esse daqui. Deixa eu só atualizar aqui para ver quais que não tem imagem pra gente colocar. Senão ele não vai dar o efeito bonito, né? Então vamos ver aqui. Deixa eu só baixar essa tela. Agora sim. Agora todos eles estão aqui. Tem 12. Eu vou tirar essa parte de baixo aqui, tá? Deixa eu ver como que ele tá aqui no. Aqui ele tem um pequeno resumo. Porque nos nossos posts aqui a gente não tem configurado, né? Aqui ele também tem, deixa eu ver aqui. Ele tem um leia mais, tem um leia mais. Ele tem a categoria em cima, título, um pequeno resumo e leia mais. E as imagens estão com tamanhos diferentes. Então vamos lá. Vamos fazer aqui a opção. Então a imagem está no topo. Eu vou colocar aqui em tela cheia só para ver como que como que ele vai se comportar. Não tem data, não tem comentário. Aqui o resumo tem 25. Vou colocar aqui 10. Tá aparecendo assim por quê? Porque tem resumo lá na. Alguns posts estão com resumo colocado. Então isso que atrapalha bastante com relação a nossa configuração. Deixa eu ter que ir post por post aqui para tirar esse resumo. Não funciona aquela nossa opção. Deixa eu tirar aqui post por post. É rapidinho. Enquanto isso, você pode tomar uma aguinha lá, levantar um pouquinho. Poderia fazer diferente isso aqui, poderia. Mas no caso que acho que o mais rápido vai ser assim. Então vamos aqui, ó. Em resumo, ele vai ter um resumo aqui, ó. Deixa eu só exibir o resumo. Resumo aqui, ó. E a única coisa que eu acho ruim desse Faker Press é ele vir com esses textos. Esse aqui não tem. Então tá show de bola. Deixa eu ver se esse outro aqui tem resumo. Também não tem. Vamos ver. O resumo ali. Ó, esse aqui já tem resumo. Já atrapalha. Deixa eu fechar. Os primeiros não. Deixa eu ver se esse aqui tem resumo. Ó, tem resumo. Deixa eu deletar aqui. Quando tem resumo, ele não pega aquela opção ali de diminuir o texto, tá? Então é ideal que não tenha resumo. Ou se você for usar o resumo, usa direitinho com a quantidade certa de palavras. Mas aqui, quando a gente está fazendo só o exemplo, né? Eu vou fazer da maneira que é mais comum, que é não ter o resumo. O tamanho desse resumo aqui. É difícil um cliente que queira colocar resumo, tá? Tem alguns que colocam, mas acho que é mais quem é voltado para textos, assim, jornalistas e tal, né? Agora o cliente comum, assim, não tá nem aí, nem sabe o que é resumo. E também não tem vontade de colocar. Então, às vezes é bom você prever isso. Desse jeito aqui não vai dar erro, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais algum com resumo. Esse aqui não tem. Deixa eu ver se esse aqui tem. Opa.
Não tem. É só alguns mesmo que tinham resumo. Não tem. Beleza. Vamos dar uma atualizada aqui. Eles vão ficar com 25, que é o que tava lá. Deixa eu ver se tá com 25. Eu vou colocar 15 aqui só pra dar uma melhorada. Deixa eu ver aqui, deixa eu atualizar. Ficou feio sem as imagens, né? Mas enfim, eu não vou colocar elas aqui pra não perder muito tempo de vocês também, né? Não poderia colocar as imagens aqui uma por uma. Vou colocar nesses 3 primeiros aqui só pra não ficar feio. Pra gente ter aqui uma imagem, pra ficar bonitinho. Mas nos outros eu não vou colocar, tá? Deixa eu pegar uma imagem aqui. Bem legal. Esse tem uma imagem vertical aqui. Essa daqui. Que é quadrada. Vertical, quadrada, quadrada. Essa aqui é vertical. Só pra dar o efeito lá que a gente quer. Deixa eu pegar aqui uma outra que seja quadrada. Vamos atualizar. Vamos ver como é que ficou aqui. Essa aqui é a maior, né? É bem isso mesmo. Olha como fica legal. Só que aí no nosso exemplo aqui tá ao contrário, né? Tá a primeira grande e as outras estão pequenas. Aqui ficou grande. Aqui a gente pode colocar uma outra imagem aqui pra ficar... Ah, eu vou colocar as imagens aqui, não vou me aguentar. Vamos fazer um negócio bem legal. Por imagens com tamanhos diferentes. Deixa eu ver aqui. Só pra ter algo bem legal aqui. Senão não perde a graça também, né? Acaba que vocês não conseguem ver o exemplo funcionando na prática. Pondo imagens de vários tamanhos, tá? Porque aquele Mansory ali, Mansory, sei lá como é que se pronuncia, ele faz essa jogada, né? Ele pega, deixa as imagens maiores, menores. Então fica bem legal. Alguns clientes não gostam, tá? Tem muita gente que não gosta, gosta de padrões. Então daí você tem que ver de acordo com o seu cliente. Mas aqui, como a gente está seguindo um layout, então é tranquilo. Deixa eu ver aqui. Ver se ele vai pegar, que não pegou já hoje. Aqui tá certo. Agora ficou um pouco lento aqui, para variar. A internet da Copel às vezes deixa a gente na mão aqui, às vezes. Vamos ver aqui. Mesmo ele estando no local, ele usa a internet. Não sei porquê, mas ele usa. Vamos pegar aqui e salvar. Vamos trocar essa daqui também para uma outra imagem bonitona. Já dá para salvar. Deixa eu ver uma que eu não usei. Essa aqui. Essa aqui é quadradinha. Não usei. Agora já vai ficar com uma cara bem diferente o site aqui, tá? Já vai ficar bem mais bonito. Olha só como ficou legal. Faltou um post aqui, né, para ficar completo. Faltou um post aqui, então dá pra gente aumentar aqui. Vamos ver aqui para 13. Esse último aqui provável, não sei se vai ter. Vamos ver aqui como é que vai ficar agora com esse último. Sumiu? Por que sumiu? Vamos ver aqui em configurações, leitura. Deixa eu ver quanto que tá aqui. Leitura na escrita. Tá 10, vou colocar 13 aqui. Vamos ver se ele vai mudar lá. Danado. Quebrou aqui, foi para baixo. Ele não fez o efeito que eu queria. Mas enfim. Com esse Mansory você tem que usar as imagens bem certinhas para ele casar, tá? Senão ele vai ficar quebrado que nem o meu aqui. Então, vamos voltar lá para a parte de edição mesmo. Ficar perdendo tempo com relação a imagens ali. Eu posso deixar com 11 também. Vamos ver se 11 ele fica correto. Não, não ficou também. 9. Ele não encaixa. De jeito nenhum. Chega a ser irritante isso. Não encaixa de jeito nenhum mesmo. Enfim, aqui a gente vai ter o título. Aqui título, tem a categoria, título e texto. E leia mais. Vamos ver aqui. Colocar alinhado ao centro. Deixa eu ver essa. Como é que tá aqui? Aqui tá com uma bordinha boa. Aqui a gente vai diminuir um pouco essa borda.
um 40 aqui para diminuir bem. E a gente pode aumentar, deixar mais esticado. Deixa eu ver aqui o content. O título eu vou colocar preto. O texto aqui, que cor que é o texto? Vou deixar dessa cor que tá. E o leia mais eu vou colocar preto também. Deixa eu ver a fonte que tá aqui. Aqui a fonte tá certa. Aqui a fonte tá Roboto, não é a fonte certa. Bom. Ah, já esqueci o nome da fonte. Primário. Bem mais fácil, né? Bem mais fácil. Aqui a gente vem aqui, primário, que é aquela fonte principal. E vamos colocar bold aqui no leia mais. Ficou bem preto, né? Ficou bem escuro. Deixa eu ver como é que tá aqui. Aqui ele tá usando um cinza, então eu vou usar um cinza também. Pra não ficar tão forte assim. Tem aqueles risquinhos, né? Esses risquinhos eu não tenho aqui. Poderia fazer diferente, tá? Eu poderia fazer no ACF e tal, mas não vem ao caso desse tutorial, tá? Não vou fazer uma coisa muito complexa aqui. Então eu coloquei um espaçozinho de 25 para não ficar muito colado essa parte aqui. Vamos ver como que ficou lá no nosso site. Eu não gosto muito desse jeito que fica todo bagunçado as imagens, tá? Dá agonia, mas enfim. Help Layout tem aqui, né? Aqui no layout ficou legal porque ele tá usando as imagens padrão. Mas na vida real, o cliente não vai usar isso aqui desse jeito, né? É muito difícil um cliente que fique usando para ajeitar. Ele só joga as imagens lá e quer que fique automático. Então aqui a gente tá com as bordinhas. Aqui a borda ficou um pouco maior do que tá ali, né? Eu não gostei dessas bordas grandes ali. Deixa eu tirar um pouco essa borda aqui que não ficou tão legal assim não. Aqui também, deixa eu tirar um pouco esse espaço. É 50 aqui. A imagem, deixa eu ver como é que tá a imagem. 35 aqui, acho que tá legal. A gente pode deixar a imagem com uma borda redonda, ó, se quiser. Aqui ela tá redonda? Não. Então vamos deixar assim mesmo. A gente pode colocar um over aqui, um efeito de over também, quando passar o mouse aqui ele faz alguma coisa. Tipo um blur aqui, por exemplo. Ó. A gente pode fazer isso. Não vou fazer, mas ainda você pode fazer, você tem essa liberdade para fazer no teu site aí, né? Então, beleza, aqui tá certo. Agora a gente vai para outra página, tá? Como eu não tenho muito conteúdo aqui, eu posso até colocar aqui um next e tal aqui, que aqui em paginação, ó, posso colocar aqui números. Aqui ele está usando números e textos. A gente pode usar números e textos aqui. Previews a gente vai colocar aqui anterior e next próximo. Vai aparecer ali embaixo. E também a gente pode colocar aqui as cores da paginação, tá? Eu vou colocar aqui a fonte primário. E a cor aqui, vou colocar a cor aqui, essa daqui. A gente pode aumentar o espaço, tá? Entre elas. E aumentar aqui o espaço da altura. Por que não tá aparecendo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, que nem tá aqui? Porque eu só tenho umas 14, 15 imagens, tá? Não tenho muitas imagens. Então ele só vai dar uma segunda página, não vai dar 300 páginas aqui. Se eu vir aqui em duplicar, ele vai aparecer, tipo, por exemplo, o número 1, 2 aqui. Se eu vir aqui nos posts aqui, por exemplo, ó, e vim aqui, tirar esse aqui e eu duplicar, já vai dar 2 páginas aqui, ó. Para 3. Digamos que eu clone essa daqui e aplicar. Vai para 4. Aqui deixa eu colocar, mostrar aqui todos os itens. Viu que fui aqui em opções de tela? Aqui ele mostra várias coisas aqui, ó. Então, para você mostrar mais itens, você vem aqui em opções de tela e número de itens, tá? Você põe quanto se você quiser. Aqui nesses itens aqui, eu vou mandar ele publicar. Vou vir aqui nessa opção título, vou marcar todos, vou vir em editar, vou clicar em aplicar e aqui em status eu vou colocar publicado. Tá vendo aqui, ó? E vou dar atualizar. Esperar ele carregar. Às vezes ele dá uma bugada aqui, tá? Mas agora ele foi certinho. Então agora ele vai aparecer vários itens aqui, pelo menos uns 2. Vamos esperar ele carregar aqui. E ele vai aparecer. Deixa eu ver. Vamos esperar aqui. Dá pra fazer bastante coisa, tá? Eu quero ver se na aula que vem eu mostro um pouco de SF pra vocês. Poderia mostrar até agora, né? O que vocês acham?
Vou mostrar um ACFzinho pra vocês aí. ACF é legal. ACF é uma coisa assim muito legal. Tá demorando pra carregar, né? Tá bem demoradinho pra carregar. Eu não sei explicar o que acontece, mas esse horário assim, a internet fica bem ruim. Tá demorando bastante pra carregar aqui. Tá bem pesado. Vamos ver se ele vai carregar. Se não vai, deixa eu ver aqui na área de trabalho. Aqui. Ele carregou. Deu aqui um próximo. Deixa eu ver se ele vai aparecer mais alguma coisa aqui. Ele não fica certinho, né? Aqui tá desse jeito porque a gente colocou mais itens, né? E não tirei o resumo lá. Esse aqui com certeza tem resumo. E quebra bem, quebra inteiro, né? Dá pra ver que quebra facinho ele. Quantos posts a gente criou? 66 posts, é bastante post. Ficou bem lento aqui a máquina agora. E é engraçado que você for olhar aqui o sistema tá bem tranquilo. É por causa da internet mesmo que tá pegando. A máquina virtual que eu digo no caso, não a máquina do computador. Deixa eu só fechar isso aqui. Tirar esse processamento aqui, ele já vai rodar de boa. Vamos tirar o resumo. Atualizar. Fechar aqui. Ó, tá na página 2 aqui, né? E tem próximo ainda. Agora ele ficou mais correto aqui. As imagens têm o mesmo tamanho, então ele ficou alinhado. Por causa disso. Deixa eu editar essa página aqui. Eu vou tirar um pouco de post, tá? Senão ele vai ficar muito lento lá. Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Tá apanhando mesmo, hein? E eu acho que é a internet aqui mesmo que tá segurando. Deixa eu ver aqui. Vou editar aqui e vou tirar aqui para rascunho. Só para diminuir um pouco o peso. Para ele ficar mais suave aqui, tá? Então, publicado tem 26 e rascunhos tem 40, beleza. Só para não ficar muito pesado, senão não vai aguentar aqui a máquina virtual. Eu quero mostrar para vocês um ACFzinho antes da gente terminar a aula de hoje. Para quem ficou até o final aqui, né? Aqui em paginação, a gente vai colocar números e páginas, tá? Que é esse daqui, ó. Números e previews. Agora aparece aqui embaixo. Para editar, a gente vai vir em estilo, aqui em paginação, e aqui a gente pode editar algumas coisas, tá? Como normal, a cor que é normal, a cor que é over. Quando você vai passar o mouse em cima, por exemplo, a gente pode pôr um cinzinha ou um preto, para ficar mais escuro. E também a gente pode colocar o Active, tá? Vou colocar preto, Active, que é a cor que está ativada. Então, ele está nessa 1 aqui. Aqui a fonte ela ficou meio magrinha, né? Eu vou colocar um bold aqui. Agora sim, agora ficou melhor. Então, aqui a Active está com esse número aqui, tá? Tá meio fraquinha assim a cor, porque aqui a cor de... Aqui tá bem suave, agora dá pra ver bem a diferença, tá? O legal é quando você tá usando cores mesmo, tipo azul, vermelho e tal, daí dá pra ver bem o contraste aqui. Então eu vou atualizar. Aqui em Leia Mais eu vou pôr em português. Que tá aqui, ó, Leia Mais. Leia Mais. Vou salvar. Beleza. Agora eu vou mostrar pra vocês um ACFzinho aqui. Me engasguei. Que é uma coisa bem legal. O que é o ACF, né? Ele é o Advanced Custom Post. Ou campos personalizados em português aqui. O que esse negócio faz? Quando você vem aqui em posts, ó, vou pegar um post qualquer, esse daqui. Ó.
O que a gente tem aqui? A gente tem título, tem aqui a parte do post, né, o conteúdo. Aqui a gente tem um resumo, imagem destacada, atributos do post, tags e categorias. Eu vou pôr aqui a imagem destacada mais para cima. Se eu vier aqui em opções de tela, eu posso mostrar todos os itens aqui, ó, que tem. Vai aparecer mais coisa agora. Então vai aparecer aqui, ó, tags, atributos do post. Aqui apareceu enviar trackbacks, que é aqueles links e tal, discussão, se tem comentários ou não, slug, autor, resumo, um monte de coisa que não vai servir para o usuário. O que a gente pode fazer? A gente vem em campos personalizados. Eu vou vir aqui, eu vou adicionar aqui um campo personalizado. Por exemplo, post. Você põe o nome que você quiser, tá? Aqui em campo, eu vou adicionar mais um campo aqui, que é o campo personalizado em si. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar, por exemplo, áudio. Então a pessoa vai poder adicionar um áudio aqui. O que esse campo áudio é? É um campo de arquivo. Então tá aqui arquivo. Aqui embaixo não preciso mexer. Vou fechar. O que mais que eu posso colocar? Posso colocar uma galeria de imagens. Galeria de imagens. Dou um enter aqui. O que esse campo galeria de imagens é? Ele é uma galeria de imagens, né? Claro, óbvio. Então a gente vai pegar aqui, ó. A gente pode vir aqui, ó. Ele tem várias coisas bem legais aqui, se você for ver, ó. Tem imagem, tem arquivo, tem embed, tem galeria. Esse aqui é bem legal, o Y2C, o Y2Get, que é aquele editor do próprio WordPress, tá? Aquele que você coloca algumas opçõezinhas. Ou você pode colocar também o texto como um texto bem simples, só uma área de texto, que nem essa daqui, assim, pobrinha, sem nada. Às vezes você tem interesse de fazer isso, depende, né? Aqui a galeria a gente pode colocar o tipo de tamanho que a gente quer, que vai aparecer na pré-visualização. E também a gente pode fixar o tamanho de imagens que o usuário pode enviar, tá? É bem legal isso. Então aqui você vai configurar de acordo com o que você quiser. Você fecha. E aqui outra coisa que é bem legal, que eu posso colocar ali na parte que vai aparecer. Por exemplo, revisões não precisa, slug não, autor não, formato não, atributo não. Eu posso esconder essas coisas, esses itens aqui não vai aparecer para o usuário. Então ele não vai ficar com a tela dele toda cheia de coisa. Outra coisa é a ordem também. Eu posso mudar a ordem aqui nos campos, tá? Que ordem que vai aparecer. Se vai aparecer antes do editor, se vai ser superior ao editor, se vai ser na lateral. Essas configurações que eu coloquei, tá? É bem legal mesmo. Aqui, ó, se vai estar com bordas ou não. Se vai estar ativo ou desativo. Desativado, no caso. Vou publicar aqui, ó. Então vai aparecer um item lá de upload e de imagens. Vamos lá em posts. Eu vou adicionar um post novo. E aqui, ó, vai ter um item de áudio. E aqui a galeria de imagens que a gente pode adicionar nossas imagens. Ó. Vou pegar aqui várias imagens. Tá vendo que legal? E aqui a gente pode também aqui, ó, enviar o nosso arquivo de áudio. Vou pegar um arquivo de áudio aqui, que eu tenho, e enviar. Um exemplo de MP3. Então aqui você envia um arquivo de áudio e a imagem na galeria. É bem legal, né? O resumo aqui eu posso esconder. Essa discussão aqui eu não marquei lá, mas eu vou marcar só para vocês verem aqui. Ó. Cadê a discussão? Aqui eu vou esconder essa discussão e vou esconder esse resumo também. Não vai aparecer o resumo. Link permanente também eu vou esconder. Posso esconder até o editor, tá? Editor de conteúdo, que a pessoa não colocar conteúdo. Esse editor aqui eu posso esconder. Esperar carregar ali e vou dar um F5. Nossa, tá bem lento mesmo, hein? Não sei o que tá acontecendo com a internet aqui. Talvez seja o horário que o pessoal usa mais na internet, né? E ele tá caindo. Deixa eu ver se ele salvou aqui o que eu tinha marcado. Salvou. Aqui eu vou dar um atualizar. Ó, ele escondeu aquele editor que eu tinha feito, aquele editor do WordPress mesmo. Escondeu todos os itens de baixo. Tags eu posso esconder também, ó. Posso vir aqui e esconder tags. Deixo só categorias. É bem legal. Ficou um editor bem limpo, ó. Se você quiser. E você pode usar esse CSS de acordo com a categoria, tá? Você pode usar ele só para uma categoria. Como que você faz? Aqui nas regras, tá? Posso vir aqui, tipo de posts. E aqui, ó, eu posso dizer qual tipo de post que é, ó. Se é igual, se não é igual, o tipo de post. Ou também posso por categoria, tá? Posso vir aqui em categoria de post e pegar, por exemplo, natureza ou viagem e tal. Então, só quando for viagem, eu vou atualizar aqui, é que ele vai ficar daquele jeito. Aqui, ó, aqui está sem categoria.
Então eu vou colocar aqui viagem e ele vai ficar desse jeito que tá aqui. Depois eu vou desmarcar e ele vai voltar pro normal, tá? Então aqui, ó, ele tá desmarcado, ele voltou pro normal. Mas agora se eu for aqui em natureza, em viagem, ele fica daquele jeito, tá vendo? Então se eu tirar, ele fica um post normal. É bem interessante, eu tiro, aqui ele deu uma bugada, aparece todos os itens aqui e se eu colocar, ele sobe tudo. Então é bem interessante mesmo. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como que vocês colocam esses itens aqui na parte da frente, tá? Na parte do Elementor mesmo, nessa parte aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse vídeo de hoje. Se vocês gostaram, dê um like no vídeo, que ajuda bastante. Também se inscreva no canal, né? Que ajuda bastante com